Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do SOS Fisiortopedia. Agora o nosso tema vai ser anatomia e biomecânica de punho e mão, dando continuidade aí à nossa aula de cotovelo, certo? Então vamos lá. O que acontece? Então a mão é o que vai dar muita funcionalidade pra gente e sempre qualquer coisa que acontece na mão, além dela ser muito sensível, né, qualquer corte que acontece sangra muito, porque ela é bastante vascularizada, né? Qualquer lesão que acontece desestabiliza tudo, né? Então a gente precisa dar muita atenção para ela, porque ela está diretamente, mais ainda que o cotovelo, ligada na função do dia a dia, né? Falta de força, é difícil de pegar objetos, né? Então, por que isso acontece, né? Vamos começar aí pela estrutura da nossa mão. Então a mão, ela vai pegar a parte distal de rádio e ulna, ou a mão não, perdão, o punho, né, primeiro. Então a parte distal de rádio e ulna, que vai se articular com a primeira fileira do carpo, que vai se articular com a segunda fileira do carpo. E essas duas fileiras, elas somam 8 ossos, tá? São eles, espaçadores funcionais, tá? Entre o antebraço e a mão. Tá certo? E aí a gente consegue dividir em articulação radiocárpica e mediocárpica. E vocês vão ver uma imagem disso já, tá? O que permite o punho? Então, movimento de flexo e extensão, desvio ulnar e desvio radial, certo? Como a gente viu, prono e supinação, ela vai acontecer lá no movimento de translação no cotovelo. Então, é um movimento que refere, né, a uma alteração de posição da mão, mas está acontecendo lá em cima, tá? Então, o punho vai fazer flexo e extensão, desvio ulnar e desvio radial. O rádio, então, ele vai ter, né, nessa face mais distal, alguns sulcos que vão permitir, né, melhor articulação. Com quem que ele vai articular? Principalmente com o escafoide. Escafoide e semilunar, eles vão ser o eixo de rotação dos movimentos do punho, que eles estão exatamente apontados aqui como o escafoide e lunar, né, na primeira fileira do carpo, tá certo? E a gente vê, vocês podem observar que o rádio, ele vai ter uma angulação diferente da ulna, nessa parte distal. E isso vai dar origem à angulação maior para o lado ulnar do que para o lado radial. Então, se vocês fizerem aí, desviarem a mão para o lado do dedinho de vocês vão ver que tem mais amplitude do que para o lado do dedão. Isso é por causa dessa estrutura. Então, o rádio ele fica mais baixo e mais angulado. A angulação é bem diferente, tá certo? Então, os ligamentos a gente vai ter na superfície palmar, os proximais da cápsula do punho e também os radiocárpicos. E a gente vai entrar mais a fundo já nesses ligamentos. E aí, se a gente olhar agora para rádio e ulna, quanto à angulação, né, a gente tem uma angulação de 25 graus aí do rádio, né? E se a gente observar essa estrutura, a gente pode notar o tubérculo dorsal do rádio, o processo estiloide do rádio e da ulna, que são esses dois ossinhos que são bem fáceis de palpar, tá certo? E a superfície articular distal do rádio. Quando a gente vai um pouquinho para mais distal e entra na parte ali da articulação cárpica, né? Então a gente tem a primeira fileira, que é formada por escafoide semilunar, piramidal e pisiforme. Essa primeira fileira ela é unida frouxamente, ou seja, tem ligamento pra caramba, mas esses ligamentos eles não são muito fortes. Por quê? Essa primeira fileira ela precisa ter mobilidade. Mobilidade para quê? Para dar amplitude para o punho e também para permitir que a fileira média, né, a segunda fileira, ela consiga se movimentar e fazer o movimento, acompanhá-lo no movimento, tá certo? Então a fileira distal, onde a gente vai ter trapézio, trapezoide, capitato, amato, essa fileira sim, ela é mais rígida, ela é mais brutona. Então eles são unidos, né? Esses ossos são unidos mais fixamente, tá certo? É uma base mais rígida. Por quê? Porque precisa dar estrutura para os metacarpos lá e a parte dos dedos, para eles poderem se movimentar. Se ficasse tudo frouxo nessa parte de primeira e segunda fileira do carpo, a gente não conseguiria fazer a extensão, flexão dos dedos
provavelmente, tá certo? Então aqui agora uma imagem bem bonita para vocês, mostrando em vermelho a primeira fileira, onde o P, que é o pisiforme, o tubérculo, né? E a segunda fileira, indicada em laranja. O que está com M são os metacarpos, tá? Metacarpo mão, metatarso pé, tá? E aí, o que é importante a gente lembrar, né? Que a gente tem um osso que é muito xarope na mão, que se chama escafoide, que eu falei para vocês que é um dos eixos de rotação aí do punho, né? De movimento. O escafoide, ele está em contato, né? Com o rádio, com o trapézio trapezoide e também o capitado, tá? Mas ele é um osso que ele é pouco vascularizado. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Ele é pouco vascularizado, então quando a gente tem uma fratura de escafoide, é uma fratura muito delicada de se tratar, porque ela precisa ser abordada corretamente o mais rápido possível, porque tem uma parte que, como ela é pouco vascularizada, ela demora para cicatrizar. Então o escafoide, se pudesse dizer, é o osso mais especial aí da mão, é o que merece mais atenção e o osso que você não deve querer nunca fraturar, tá certo? Ele é muito bom porque ele permite mobilidade, mas uma lesão nele nos tira muita mobilidade, a reabilitação é bem chatinha, tá? Bom, dando continuidade aí a essa estrutura, né, de ossos do carpo, já surge uma coisa na nossa cabeça, que é o túnel do carpo, que você já deve ter escutado falar. O que é o túnel do carpo? É esse buraquinho que fica aqui, entre os ossos do carpo e um retináculo, essa cobertura que fica aí, que é um ligamento, tá certo? Que é fixada, né? Que é feito de tecido conjuntivo. Ele se liga ao pisiforme, ao amato, ao escafoide e ao trapézio. Então ele forma um túnel que vai por onde vai passar nervo mediano e tendão dos flexores. Sendo assim, muitas vezes quando a gente tem um edema, por exemplo, de tendão dos flexores ali, aquilo ali incha e começa a gerar compressão para o nervo mediano. E aí a gente começa a ter sintomas de irradiação. A gente vai ver depois o território de inervação do nervo mediano para vocês entenderem essa sintomatologia da síndrome do túnel do carpo. E aqui, tirando, né, como se abrisse, a gente está vendo ali a primeira fileira, né? Onde a gente tem a fossa do escafoide, onde o escafoide encosta, e a fossa semilunar, então a articulação ali com o rádio e com a una, tá? E vemos também alguns ligamentos, como o rádio, escafo, capitato, e aí vocês vão ver os ligamentos da mão, eles são todos assim, os nomes dos ossos que eles estão unindo. Não precisa decorar tudo, o importante é vocês entenderem aonde que eles estão e o que eles estão fazendo, tá certo? E temos também mais uma coisinha aí que vai aparecendo na nossa vida volta e meia, que é a fibrocartilagem triangular ou complexo triangular, né? Então esse complexo da fibrocartilagem triangular é um conjunto de estruturas onde a gente tem um disco, a gente tem ligamento, certo? E ele é responsável por gerar um amortecimento de carga, né? E distribuir essa tensão que chega ali na região do punho. O que acontece? Muitas vezes ele não aguenta a sobrecarga e acaba lesionando. Então a gente tem uma lesão da fibrocartilagem triangular. Onde que fica esse negócio? Esse negócio fica do lado ulnar, tá? E é bem fácil de palpar. Quando a gente palpa, muitas vezes vem uma dor chata, certo? Os pacientes se queixam bastante, se queixam de estalos, por exemplo, tá? Então ele tá nessa região aqui, desse lado, o lado ulnar, né? Que é um menorzinho, aí lembra que a una ela fica fininha aí no final. E aí, recoberta ali, então, a gente tem o disco da fibrocartilagem triangular apontado aqui, certo? A gente tem os ligamentos, que é o que vai gerar a estrutura e permitir o amortecimento e distribuição de carga, certo? Olhando isso aqui, essa terceira imagem é uma vista já superior de onde ficaria ali a região do disco, tá? Uma outra imagem aí, se vocês ainda tiverem dúvida, já mais focada, e vocês veem ali que ele está bem próximo ao ligamento colateral lunar,
né? Então essa região inteira fica muito sensível. E aí, gente, então a gente tem algumas coisas já marcantes. Então a gente tem o complexo triangular, a gente tem o retináculo formando o túnel do carpo, né? E aí a gente vai ter também as articulações intercárpicas e a gente vai poder dividir também a articulação mediocárpica em compartimento medial e também compartimento lateral, tá certo? Então, quando a gente olha para cá, vocês vão ver que tem alguns tracinhos aí unindo. Esses são os ligamentos. E o nome dos ligamentos são todos de um osso para o outro, o osso que eles estão ligando, tá certo? Isso existe muito no punho, mas principalmente aí entre a primeira e a segunda fileira. Esses ossinhos são pequenos e se vocês olharem para eles, eles não têm um encaixe específico. Então, é a mesma coisa do rádio, quando a gente fala lá do cotovelo. Eu preciso de muito estabilizador passivo, e quem vai ajudar, então, se a gente não tem um bom encaixe ósseo, quer dizer, a gente tem um bom encaixe ósseo, a gente não tem uma grande estabilidade óssea. São os ligamentos quem vão ajudar, tá certo? E aqui tem uma lista de ligamento, olha só, tem muitos aqui na mão, tá? Eu não vou ser doida de falar um por um para vocês, mas eu quero que vocês observem como que é vasto o tanto de ligamento que a gente tem aqui. Então, eu tenho uma paciente que teve uma lesão de um ligamento do escafoide. E ela fez uma operação porque não conseguia fazer flexo-extensão nem exercícios em cadeia cinética fechada porque a dor era grande, tá certo? Então, um osso que desalinha ali ou que tá mais solto, ele limita o movimento dos demais ou então gera dor. Por quê? Porque sem o ligamento a estabilidade compromete todo mundo, porque eles são todos interligados, todos não, a grande maioria, tá? Então aqui um desenho mais já anatômico para vocês, calma que já vai aparecer aqui na próxima, ó, deixei tudo descritinho. Então a gente tem ali, ó, com estrelinha, rádio, o lunar capitato e a una do lado oposto, né, do rádio. Então podia dizer rádio e una de um lado e de outro, lunar e capitato, primeira e segunda fileira, indicados pelas estrelinhas, tá certo? Na segunda imagem, a estrela é o piramidal, que é para onde vão esses ligamentos, tá certo? Então, vocês veem que tem ali, nessa ligação da parte distal do antebraço com o punho, um ligamento bem, parece forte, né? Um emaranhado de ligamentos, podemos dizer assim. Então, como que funciona toda essa integração? Agora a gente precisa colocar movimento nesse negócio, certo? Então, como que funciona? O eixo de rotação, o mais aceito hoje, é que ele seja em cima do capitato. Tem uma série de coisas discutidas sobre isso, sobre quem roda, como que funciona toda essa artrocinemática aí do punho, tá? E novamente, como eu falei lá para vocês, do prono e supinação, a gente pode trabalhar tanto com o movimento total, que estão listados aí nessa primeira fileira, quanto com o movimento funcional, que é o mínimo que esse paciente precisa atingir para ter suas AVDs próximos do normal, tá? Sempre esse movimento funcional, ele vai fazer uma equivalência, equivaler a 50% a 80% da ADM total. Então, quando a gente fala no movimento de flexo-extensão, a gente precisa ter uma integração entre as duas faces articulares, né? A articulação radiocárpica e a mediocárpica, tá? Então, a gente tem um movimento de deslizamento e de rotação, né? Quando a gente faz a extensão, e o mesmo acontece no mesmo sentido quando se faz a flexão. E, novamente, o que que acontece? Uma parte vai ficar frouxa, a outra parte vai tensionar, tá certo? Posso fazer o desvio unar e o desvio radial. E aí, o que vai acontecer é que o desvio radial é muito menor que o desvio unar, por essa inclinação de 25 graus do rádio, tá certo? E aí ele tem uma maior tendência, obviamente, a deslizar na direção ulnar,
tá? Então, quando eu faço desvio ulnar ou radial, é isso que acontece. Então, radial nessa primeira imagem, tá certo? Onde a gente vai ter o deslizamento e a rotação ali. E eu vou ter uma relação bastante grande entre o lunar e o escafoide, tá? Eles vão ter que se encontrar ali para gerar esse eixo e condição para que tudo se movimente, tá? Vamos dizer, a maior responsabilidade é deles dois, tá? Então, aqui mostrando que a gente tem algumas partes que ficam tensas. Então, por exemplo, o ligamento colateral ulnar, quando a gente faz o desvio ulnar, ele vai ficar frouxo, mas quando eu faço o radial, ele vai ficar tenso. E assim vai acontecer sempre, tá? E quando eu falei para vocês sobre alguns modelos, né, sobre a articulação do punho, então aqui é um exemplo de 4 modelos em que se divide em colunas, né, pegam todos esses 8 ossos, cada um divide de uma forma, imaginando que a movimentação vai acontecer de determinada forma. Então ali a gente tem um agrupamento da primeira fileira ou da segunda fileira. Aí depois a gente tem 3 colunas, por exemplo, na teoria B, que é a teoria das colunas, onde a gente destaca ali escafoide e os ossos que estão na mesma direção, né, na segunda fileira, dividido numa coluna mais mediana, na faixa do meio, e uma outra coluna do lado. Outros não. Então, essa integração, como acontece essa artrocinemática, como que esses ossos vão se organizar para fazer o movimento, ainda é bastante discutido, tá? Mas é importante saber que o colapso ele pode acontecer caso haja uma força de compressão muito grande. Então, independente da forma que eles se organizem, se eu tiver uma pressão muito grande na região, possivelmente eles não vão dar conta de se adaptar, porque lembrem, uma fileira é mais frouxa e a outra mais rígida. Então, se for uma compressão muito grande, alguma coisa vai ter que ceder mais do que poderia e acaba gerando algum tipo de dano. Estou recebendo um pessoal agora, muita gente do CrossFit, que acaba tendo queixas na região do punho. E a queixa principal é em cadeia cinética fechada, tá certo? Possivelmente pela descarga de peso e não ter uma resistência tão boa aí dessa musculatura para auxiliar nessa sustentação de carga, tá? Então é isso que acontece. Muitas vezes esses ligamentos e os tendões eles não estão preparados para receber o tipo de carga e acontece o desalinhamento. Isso gera também uma desordem de movimento, tá? Isso pode acontecer no segmento tanto volar quanto dorsal, né, de um lado ou de outro da mão, ruptura de qualquer um dos lados ali com referência aos ligamentos, né, ou também o excesso de carga. E aí é importante entender, assim como no cotovelo, que o punho também tem, a gente chega inervação, e aí uma característica que eu falei para vocês, como anteriormente, foi qual é o território de inervação quando é síndrome do túnel do carpo, o que acontece? Né? Então, a gente tem os nervos aqui, então a gente tem o medial inervando os músculos dorsais do punho, mediano e ulnar inervando os palmares, tá? E a inervação sensorial das articulações vindo de C6 e C7 e da articulação mediocárpica vai receber ainda um auxílio aí de C8, tá? Então aqui um desenho bonitinho e já vai ficar mais claro para vocês. Então olha a quantidade de inervação que a gente tem no decorrer do braço. E ali o nervo mediano, quem que ele inerva, né? O radial, para onde que ele vai? Quem são as repercussões se a gente tiver um dano no radial? E o ulnar, olha lá do emaranhado que ele passa, tá? E temos os principais músculos que vão receber, então, esses nervos. E aí eu já deixei separado. Então, como extensores do punho, a gente tem o extensor radial longo do carpo, o curto do carpo e o extensor ulnar. Como secundário, né, que são músculos biarticulares, os extensores do dedo, extensor do indicador, do dedo mínimo e extensor longo do polegar. Então, eles vão se combinar para fazer um movimento completo,
tá? Os flexores de punho, falando dos músculos uniarticulares, a gente tem o flexor ulnar do carpo, o radial do carpo e o palmar longo. E como biarticular, a gente tem o profundo dos dedos, superficial dos dedos, longo do polegar e extensor curto do polegar, junto com o abdutor longo do polegar. É um monte de coisa falando, né? Mas já vai ficar mais claro. Então eu deixei aqui também os desviadores radiais do punho, e os desviadores unares do punho. Então quem leva para ulnar, quem leva para radial, lembrando que esses músculos são os principais, tá? E aí eu acho que fica mais fácil a gente entender assim do que mostrar cada um deles exatamente. O que é essa imagem? Então ela é dividida em 4 quadrantes, vocês estão vendo o punho, né? De uma vista longitudinal. Então tem um corte, vocês estão vendo ali, ó, pisiforme, indicados de bege, né, marronzinho, os ossos, e pontilhadinhos ali de rosa, a musculatura, os tendões musculares. Então, para entender onde que eles estão, na mão é um pouco mais fácil, onde eles estão é para onde eles vão estender os dedos, então os extensores vão estar em um lugar, em uma face, os flexores em outra, e a gente tem alguns que estão no meio do caminho que auxiliam no movimento, como eu disse para vocês anteriormente, tá? E é importante saber também, né, em que angulação que esses músculos estão, né? Então, se a gente dividir meio-dia, 6 horas, 9 e 3, né, aonde que eles se localizam exatamente? Então, a gente vê palmar longo, bem próximo ali da linha média, o flexor do carpo do lado oposto do ulnar, o radial oposto do ulnar. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter braços de alavanca diferentes. Isso faz com que a gente tenha mais força em diferentes angulações. Então, por exemplo, quando a gente fala dos flexores, o pico de torque dele vai ser a 40 graus. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente reabilita, tá? Quando a gente fala de desvios, por exemplo, é importante que o punho esteja em posição neutra para a gente exercer o maior grau de força possível, exigir o maior grau de força possível desses músculos. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o punho. A gente vai dar continuidade já sobre a parte de mão, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sintomas que acabam chegando lá e também sobre a anatomia. Certo? Até já!